Olá, alunos do curso de Pedagogia. Aqui quem fala é Diego novamente. Hoje iremos trabalhar na nossa segunda aula, né, com o tema Uso das Tecnologias na Educação, Potencialidades e Desafio. Espero que tenhamos aí uma boa conversa para poder integrar vocês a esse relevante tema. No nosso panorama atual, nós percebemos que em 2 décadas as tecnologias digitais elas alteraram radicalmente o nosso dia a dia, do trabalho até a nossa vida cotidiana. Então, nesse sentido, podemos comentar o uso, né, de aplicativos como o Uber, onde nós pedimos um carro na nossa residência. Podemos comentar sobre o uso do Net Banking, onde nós podemos comandar aí a nossa vida bancária, né, pela tela do celular. E também podemos, né, interagir aí, né, com nossos familiares por meio do WhatsApp. Então, a tecnologia ela realmente está inserida no nosso dia a dia. E a partir disso, né, é preciso aproveitar esse potencial para aprimorar a qualidade, né, principalmente nas escolas públicas, que vai desde a administração até a avaliação da aprendizagem. Um exemplo sobre a administração e o uso das tecnologias pode ser dito neste ano, né, nesse momento de pandemia, onde as FATECs, né, elas fizeram o seu vestibular baseadas nos boletins escolares das escolas públicas do estado de São Paulo. Então, sem essa ferramenta tecnológica, né, essa ação seria impossível. Então, como a gente pode perceber, né, da administração e avaliação da aprendizagem, que é um fato que nós vamos comentar mais adiante, é imprescindível o uso da tecnologia educacional. Nesse sentido, nós elencamos um ponto importante que é a aprendizagem dos sujeitos. Esses sujeitos nos quais destacamos principalmente o professor e os alunos. A questão em debate não reside no fato de ter mais tecnologias na escola, de ter mais salas tecnológicas, mais laboratórios, mas reside no fato que os alunos possam aprender por meio da tecnologia e um aprendizado mais significativo. No entanto, é preciso contemplar 2 requisitos básicos para que isso seja, né, realizado. As condições apropriadas ao trabalho docente, principalmente, né, através dos equipamentos e de uma boa conectividade. Né, isso nós já alertamos na nossa aula anterior. O outro fato importante é que nossos docentes tenham, né, uma formação adequada, né, que sejam habilitados às tecnologias educacionais. Nesse sentido, nós temos algumas resistências dos docentes em relação à adoção de tecnologia, né? Rosa, 2013, relata que a indiferença e a rejeição são as principais resistências dos docentes, né? E ambas ligadas à insegurança. A autora complementa que o receio dos docentes está relacionado à possibilidade de serem substituídos por máquinas e por colegas que estejam mais aptos a trabalhar com a tecnologia em sala de aula. Então, nós percebemos que no ambiente escolar, os professores, né, mais antigos, eles têm receio, principalmente de serem substituídos com colegas recém-formados, né, que já estão adaptados a essas tecnologias educacionais. E a insegurança é um aspecto que acomete a todas as pessoas, né? Tudo que é novo realmente traz uma insegurança enorme, né, às pessoas. Bom, no nosso próximo item, nós vamos abordar as capacidades básicas para o êxito da adoção das tecnologias, com base em Maciel, né, ancorado em Machado e Lima, 2017. Então, nós vamos falar em 4 fatores básicos, né, para o sucesso da adoção das tecnologias. O primeiro é ter informações em tempo real e fontes confiáveis. Então, como é importante nós sabermos qual fonte é confiável. Depois nós iremos trabalhar aí com exercícios que irão, né, dar dicas, como que a gente pode visualizar, né, essa fonte confiável, como que a gente pode buscar e identificar como ela não é confiável também. Um item importante é reter informações críticas, né? Como que a gente pode absorver informações que tenham esse cunho crítico e sejam importantes para a gente. No outro item é fazer esquemas para melhor compreensão. Então, nós vamos, durante as próximas aulas também, trabalhar com metodologias colaborativas,
com mediações pedagógicas que trarão esse benefício, né, nessa relação entre os sujeitos, entre aluno e professor e aluno. E o último, né, a última capacidade básica para o êxito das adoções tecnológicas é a busca de soluções para problemas pertinentes ao grupo, né, sempre tendo esse aspecto colaborativo, mas desde que se respeite as decisões e as características individuais do sujeito. Nesse sentido, nós vamos para o aspecto que diz respeito à formação docente e às tecnologias educacionais e algumas experiências, principalmente na União Europeia, né? Nós sabemos que a formação docente é indispensável para a viabilidade da inovação tecnológica e ela pode ser realizada em duas etapas, né? Primeiro, o que nós chamamos de alfabetização e capacitação, né, para aplicativos pedagógicos e profissionais básicos, principalmente com a introdução de manejo de editores de textos e planilhas, com interfaces para pesquisas na internet. Então, hoje nós temos muitos docentes que não têm essa vivência com, né, editores de textos, planilhas, para poder, né, começar, na verdade, a adoção das tecnologias educacionais em sala de aula. Esse é um aspecto bem destacado pelos autores. Aqui nós temos um exemplo, né, dos países da União Europeia, Suécia, Dinamarca e Países Baixos, onde eles adotaram, né, um formato, na verdade seria um curso, né, que as políticas educacionais acabam fornecendo, que é o Certificado Pedagógico de Tecnologia. Ou seja, o governo desses países, eles oferecem cursos de alfabetização tecnológica, né, para esses docentes que não têm essa vivência em editores de texto e planilhas. O outro aspecto que diz respeito à formação docente e tecnologias educacionais é a qualificação especializada para o uso, né, para as disciplinas do currículo escolar. O uso de software especializado, simulações, participações em rede de professores da mesma disciplina, visando sua aplicação na unidade escolar. Ou seja, cada professor que ministra uma disciplina específica, ele deve ter aí uma qualificação especializada, porque cada disciplina, né, tem uma característica própria. Então, isso é muito importante. Por exemplo, um professor de geografia, ele, né, deve ter aí, né, um aspecto que ele pode ser monitorado e trabalhado questões ligadas ao Google Earth, né, que é uma plataforma da Google que trabalha com essa relação entre mapas e ensino. Joia? Um aspecto também que deve, né, ser abordado na nossa conversa de hoje é a avaliação dessas práticas que têm ocorrido, né, na União Europeia. Então, essa avaliação, ela é um feedback, né, dessas ações e serve também para países que estão, né, iniciando esse processo, né, já poderem aprimorar a sua prática. Então, o que se tem visto que a maioria desses docentes, né, que estão aí na União Europeia, eles adotam, né, utilizam a tecnologia para o preparo das aulas. Mas, no entanto, né, essa tecnologia em sala de aula não são aplicadas, né? Ou seja, o modelo tradicional ainda é o que impera. Para suprir essa lacuna, né, dizem os pesquisadores, estudiosos, que é preciso insistir no desenvolvimento nas competências docentes. Ou seja, que essa aplicação em sala de aula ela vai ser de forma gradual e equilibrada, visando assim, né, promover um uso pedagógico transformador. Então, é preciso dar tempo ainda para que essas tecnologias sejam aplicadas em sala de aula. No preparo, ela já está sendo adotada. Aqui com outro aspecto, que é muito enfatizado pelas avaliações e que é preciso levar em conta as expectativas dos professores frente às ferramentas tecnológicas. A partir desse contexto, planejar um roteiro metodológico de autoria dos próprios educadores, partindo dos seus próprios anseios e obstáculos. Então, a gente percebe que o professor ele tem que trabalhar numa perspectiva mais, né, autoral da aula, né, ser o autor da sua própria aula, do seu próprio material. O que tem sido verificado é que muitas empresas acabam confeccionando materiais didáticos, né, em tecnologias educacionais, desconhecem a realidade da escola, da região e do local onde está inserida a unidade escolar. Então, isso acaba não surtindo efeito, tá? Que é o que acaba aludindo o exemplo aí dos materiais didáticos criados por empresas que desconsideram a realidade escolar.
aonde está sendo utilizado. Nesse sentido, essa avaliação, ela propõe a criação do círculo virtuoso. O que seria esse círculo virtuoso? Então, para a gente obter uma melhoria qualitativa, né, da utilização das tecnologias de educação, é necessária a criação desse círculo que é, né, amparado em 5 elementos básicos, segundo o PERO 2020. O primeiro seria uma identificação precisa das características do funcionamento dos modelos pedagógicos que se pretende implantar. Então, isso é muito importante a gente, né, saber qual modelo, né, nós vamos utilizar para qual ferramenta tecnológica. O segundo item da chave do sucesso é a dotação de equipamentos e infraestruturas tecnológicas apropriadas para esses modelos, né, conforme aí cada realidade. A formação docente nas situações reais, de acordo com as particularidades do contexto, né, e do projeto educacional. A criação de um sistema apropriado de assessoramento tecnológico pedagógico, esse é um item muito importante, porque, na verdade, os professores eles, né, vão ter um suporte tanto do aspecto tecnológico, né, e tanto do aspecto pedagógico, fazendo, né, esse cruzamento desses dois fatores que são primordiais para o sucesso do ensino-aprendizagem com base nas tecnologias educacionais. E o último item para a chave do sucesso é o funcionamento de um mecanismo de monitoramento dos progressos realizados, que são as avaliações, né, e os incentivos apropriados para instituições de ensino e para os docentes. Então, nós temos aí que é preciso também, né, dar incentivos, né, com promoções de carreira, incentivos para que o professor possa adotar as tecnologias em sala de aula. Aqui nós temos 3 referências importantes, né? E eu recomendo o primeiro, né, a leitura do Machado Lima, que é o uso das tecnologias educacional, um fazer pedagógico no cotidiano escolar, e sugiro também a leitura dos outros dois, das outras 2 bibliografias apontadas, da Peró e da Rosa. Tá? O da Rosa, ela enfatiza especificamente o trabalho docente, as dificuldades apontadas pelos professores, né? Que ela é muito direta e é uma boa leitura. Então, encerro a aula de hoje e agradeço aí pela participação.